crise no país, os estoques de imóveis aumentaram em São Paulo. Depois da explosão de vendas de imóveis registradas nos últimos anos no Brasil, que chegou a gerar uma espécie de bolha imobiliária brasileira em relação aos preços praticados pelo setor, o mercado imobiliário vem dando sinais de forte desaceleração. Em meio à crise político-econômica que o país atravessa, houve uma estabilização de preço e os estoques de unidades residenciais prontas cresceram nas principais cidades do país. As vendas encolheram e as perspectivas para os próximos anos também são de queda, de acordo com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais, a Secov de São Paulo. Para saber mais sobre o assunto, procuramos a corretora de imóveis Rejane Moraes, residente atualmente na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Olá pessoal, meu nome é Rejane, eu sou corretora de imóveis e estou aqui para esclarecer melhor como é que está o setor imobiliário para vocês. Rejane, quais as principais variáveis na queda de vendas do setor imobiliário em São Paulo? Bem, o mercado imobiliário de São Paulo ele vem desacelerando com a crise econômica. Segundo o Conselho de Corretores, as vendas caíram e a falta de confiança do consumidor está afetando o setor. A venda caiu de 1.084 imóveis em 2013 para 981 em 2014. Esses dados são da pesquisa do mercado imobiliário, feito pelo Departamento de Economia e Estatística do Sindicato de Habitação, a Secov de São Paulo. Com o tempo, as vendas só tendem a cair mais e mais nesses próximos anos. E quais são as perspectivas de venda para o setor nos próximos 3 anos? Bom, para isso nós vamos criar um modelo que se aproxime da situação real do mercado de venda de São Paulo. Temos que usar uma função que decresça e que tenha relação com o tempo a cada ano que se passa. Bem, nós discutimos sobre as variáveis envolvidas no fenômeno da diminuição de vendas de imóveis e, através dos dados obtidos, conseguimos criar uma função que representasse o problema. Para sabermos o número de imóveis acumulado no período de 2015 a 2018, serão utilizados os métodos de integração do trapézio simples e do trapézio composto, pois o número de vendas é uma função que depende da variável tempo, e o cálculo da área da função nesse intervalo será a resposta. Aqui em cima podemos ver a função criada. É uma função exponencial e decrescente, que mostra o número de vendas de imóveis novos em São Paulo, onde x é a variável que representa o tempo. No gráfico, o ano de 2013 é representado por x igual a 0, de 2014 por x igual a 1 e assim por diante. Aqui nós temos o gráfico dessa função com um zoom no intervalo menor entre x igual a menos 1 e 1 e no intervalo maior entre x igual a menos 5 e 5. O primeiro método de integração que vamos usar é o método do trapézio simples, que utiliza apenas um intervalo, ou seja, um trapézio para calcular a área da função. O intervalo escolhido varia de x0 igual a 2 a x1 igual a 5, correspondendo aos anos de 2015 a 2018. O h é igual a x1 menos x0, que dá 3. Calculamos então o valor da função para x igual a 2, f de 2, e para x igual a 5, f de 5. E aplicamos esses valores na fórmula do trapézio simples, que nos deu um resultado de 2.316 unidades vendidas. Pelo método do trapézio composto, utilizamos um intervalo de 4 trapézios, logo n é igual a 4. H é igual ao intervalo dividido por n, ou seja, 5 menos 2 sobre 4, que dá 0,75. Então, dividimos o intervalo de 2 a 5 em 4 partes iguais, e agora calculamos o valor de f entre essas 4 partes, f de 2 igual a 75, até f de 5. Agora, pegamos esses valores e substituímos na fórmula do trapézio composto, que nos deu um resultado de 2.301 unidades vendidas. Com o programa Wolfram, foi calculada a integral da função no intervalo de 2 a 5, que nos deu um valor real de x igual a 2.300,2. O próximo passo foi calcular os erros estimados para cada método. Para o método do trapézio simples, calculamos o máximo valor da segunda derivada no intervalo de 2 a 5. Jogamos o resultado na fórmula do erro e então encontramos um erro aproximadamente igual a 20. No método do trapézio composto, n é o número de intervalos que adotamos, nesse caso 4.
O h é a distância dos intervalos, de 0,75, e o máximo da segunda derivada é o mesmo do método trapézio simples. Obtivemos então um erro aproximadamente igual a 1,25. Comparando com o erro anterior, que foi igual a 20, podemos perceber que o erro para 4 intervalos foi bem menor que o erro para apenas um intervalo, o que nos diz uma coisa. Quanto maior for o número de intervalos, mais preciso será o meu cálculo, menor o erro e mais próximo será a área calculada da área real da função no intervalo. Bem, eu encerro por aqui, espero que tenha ajudado a compreender melhor para que serve o método de integração numérica com esta aplicação. Não esqueçam de curtir e avaliar o vídeo. Até a próxima!